Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Esta semana vamos recordar o outro 11 de setembro, ocorrido em 1973 no Chile, quando o governo eleito de Salvador Allende foi deposto num golpe militar levado a cabo pelo general Augusto Pinochet. Allende, que morreu no assalto ao Palácio Presidencial, e iniciou-se aí uma ditadura de 17 anos, na qual morreram ou desapareceram mais de 3 mil pessoas e que levou cerca de 200 mil a fugir do país. Vamos também olhar para o discurso de Estado da União Europeia, proferido pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o último da alemã que lidera os destinos da Europa antes das eleições europeias do próximo ano. Como sempre, estamos aqui na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. Começando pelo discurso de Ursula von der Leyen, nesse discurso de quase uma hora, ela fez uma retrospectiva dos momentos do seu mandato, recordando as sucessivas crises como a pandemia e a guerra da Ucrânia, mas também falou para a frente, dando a ideia de que o trabalho não terminou. Será que é assim? Será que não terminou? É uma antevisão de que ela se vai posicionar para ser a próxima, vai continuar no cargo como Presidente da Comissão Europeia? Acho se vai continuar ou não. Ou seja, pelo menos terá essa manifestação de vontade. Sim. Eu acho que isso é uma excelente, aquilo que acabas de dizer é uma excelente observação, porque a mim o discurso pareceu mais um job application, não é? Uma candidatura a um emprego ou a continuação de um emprego. Reparem que ela na prática projeta um conjunto de preocupações e um conjunto de sugestões que não terá tempo nos próximos meses de acabar e, portanto, é a sua visão sobre o que a União Europeia deverá ser e como lá chegar. Nesse sentido, eu acho que claramente é uma manifestação de interesse na continuação do lugar. Se continuará ou não é outra questão, porque, aliás, até porque há rumores de que possivelmente será a próxima secretária-geral da NATO. Esses rumores, em parte, resultam das eventuais dificuldades, ou aquilo que se antecipam como dificuldades, em ser reeleita, porque o próximo Parlamento Europeu será muito diferente daquele que é hoje. E, portanto, o que se antecipa é um reforço dos grupos políticos à direita, o que provavelmente obrigará o PPE, o Partido Popular Europeu, para ter uma maioria que tenha de se alinhar ou tenha de fazer uma coligação ou qualquer fórmula que lhe possa dar a maioria. Nesse caso, se isso vier a acontecer, Van der Leyen pode não estar segura no seu lugar porque à direita do PPE não morre de amores por Van der Leyen. Aliás, ela desde o princípio tem ido ao encontro da agenda, digamos, do centro-esquerda para reforçar, para consolidar o seu poder. Isto tem causado alguns problemas também no interior do PPE, quer dizer, e tem causado problemas, sobretudo com países como a Polónia e a Hungria e provavelmente agora, a partir do final do mês, da Eslováquia, que em princípio, segundo as sondagens, o Roberto Fico, que é um populista pró-russo, etc., será eleito. Dito isto, eu acho que há uma coisa muito importante que ela disse, que tem a ver com a China, que é esta investigação aos subsídios estatais à produção de carros elétricos low cost. Sim, quer dizer, eu não vejo bem a necessidade de uma investigação, porque toda a gente sabe o que é que se passa com a China e como a China, de facto, subsidia indiretamente, muitas vezes, as suas empresas. Agora, isto é importante porquê? Porque na Alemanha, esta questão que se prende com os veículos elétricos está a gerar já grande preocupação, que ninguém antecipava, creio eu, a rapidez com que os carros elétricos chineses passariam a ser competitivos, e isso está a gerar grandes problemas.
na Alemanha. Agora, o problema dos veículos elétricos não é só a sua produção, e isto é que eu acho que é muito mais complicado, quer dizer, é toda a cadeia de produção, nomeadamente as baterias e o processo de mineração e transformação, onde a China, para todos os efeitos, tem um monopólio, não é? E, portanto, estas questões são crescentemente complexas, mas o que eu acho que aqui é importante perceber, e é isso, é esse o sinal que é dado no discurso, é que a China, quer dizer, nós não podemos continuar a ter uma relação com a China como no passado, como se nada fosse. E a União Europeia tem de começar ela rejeitou esta palavra, o decoupling, mas a União Europeia, no mínimo, tem de fazer o de-risking, que é reduzir os riscos de dependência em relação às cadeias de produção. Isso acho muito, muito importante. Uma coisa onde eu acho que o discurso é mais problemático é a questão da agenda verde. A questão da agenda verde está a gerar problemas tremendos em muitos países, como se sabe, na Holanda com os agricultores, mas também na própria Alemanha, onde o Ministro das Finanças, a semana passada, fez um apelo a que não se passasse a nível europeu legislação para modernizar o aquecimento das casas, porque isso iria causar uma grande perturbação social. Portanto, há aqui um conjunto de temas que são tratados, que são, no mínimo, muito problemáticos. Mas já lá vamos à questão da agenda verde. Em relação aqui a esta investigação aos subsídios chineses à produção de carros elétricos, a China, entretanto, reagiu, não muito bem, como se esperava. Sim, a Câmara de Comércio Chinesa reagiu de imediato, afirmando que não há qualquer fundamento para abrir uma investigação por parte da União Europeia e apresentou os seus argumentos. Os argumentos são de que os custos de produção são muito mais baixos na China, dado que, em primeiro lugar, a China é também a maior produtora mundial de baterias para este tipo de carros elétricos, que as suas 4 principais marcas de carros elétricos têm cadeias de produção completas e autónomas no próprio país. Aliás, existe um projeto, uma construção de uma fábrica de produção dessas baterias em Portugal. Sim. Aliás, isso é um outro problema da União Europeia, que é como reagir à eventual retaliação chinesa. E finalmente... Era aí que eu depois ia finalmente, a Câmara de Comércio, vinculando aquilo que é a posição oficial, afirmou também que a União Europeia subestima por completo aquilo que é a capacidade de inovação tecnológica da China. Ou seja, estes foram os argumentos aventados de imediato pela parte chinesa em relação às alegações de uma eventual subsidiação violando as regras de concorrência internacional da Organização Mundial do Comércio, de que a China há mais de 2 décadas faz parte na produção de carros elétricos. Atenção que esta abertura de um inquérito poderá redundar, aprovarem-se as acusações que têm fundamento em relação àquilo que é a subsidiação, assim como têm fundamento aquilo que são os argumentos de defesa chineses, podem resultar depois em 2 coisas, ou na aplicação de tarifas ou na contingentização, na atribuição de cotas para as exportações de carros chineses. Este elemento é importante porque vai de encontro àquilo que são as ambições de momento da presidência francesa, que encontra aqui mais uma forma de manifestar aquilo que é a autonomia estratégica europeia, algo, por exemplo, que esteve ausente do discurso de balanço de von der Leyen, e, por outro lado, deveriam também aportar, digamos, algum conforto à indústria alemã. É preciso lembrar que a China, no ano passado, ultrapassou a Alemanha na exportação de automóveis, no primeiro semestre deste ano ultrapassou o Japão. Hoje em dia, a China é o maior exportador mundial de automóveis, de
todo tipo de automóveis. de automóveis. E as 4 principais marcas chinesas competem diretamente com a Tesla norte-americana no mercado internacional. Só que a hipótese de eventual aplicação de retaliações por parte da China, caso venham a ser impostas tarifas ou cotas para as exportações de automóveis, levanta graves problemas à União Europeia, que já tem uma muito má experiência com a questão dos painéis solares. No início da última década, a União Europeia tentou também aplicar uma série de restrições às vendas de painéis solares chineses no espaço comunitário e falhou redondamente. Falhou redondamente porque, em primeiro lugar, havia de facto um atraso, tal como há agora no caso dos automóveis elétricos ou na produção de baterias por parte dos Estados europeus em relação à China e, por outro lado, não havia capacidade de aguentar aquilo que seriam as retaliações chinesas. Tal como desta vez, se esta posição expressa pela Presidente da Comissão agrada à França, ela, em princípio, também deveria aguardar a Alemanha, mas levanta problemas, porque se a principal presença em nível de exportação de automóveis no mercado chinês é representada por marcas alemãs, e elas serão as primeiras a sofrer o efeito dessas retaliações. Portanto, temos aqui uma ameaça que é o único elemento noticioso, verdadeiro, do discurso de von der Leyen, que será muito difícil de levar até às últimas consequências por parte da União Europeia, e que revela também, uma vez mais, aquilo que é um atraso. Sistematicamente, as principais potências da União Europeia e a União Europeia no seu conjunto são apanhadas em falso e em atraso outros competidores, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da China. Dão uma resposta que é tardia e que leva ainda ao agudizar de contradições entre os interesses dos diversos Estados-membros. Neste caso vai haver uma confrontação, obviamente, entre aquilo que serão os interesses franceses e aquilo que serão os interesses alemães, o que abre margem de manobra para os outros países envolvidos, os outros concorrentes envolvidos, bloquearem as ações europeias ou ameaçarem com certo tipo de retaliações. Isto aconteceu no passado com os painéis solares, aconteceu diversas vezes em relação aos Estados Unidos, e é muito provável que a próxima Comissão, já não esta, venha a confrontar-se uma vez mais com este tipo de questão. E esta guerra comercial que depois terá efeitos não só nos carros elétricos, mas poderá ter efeitos numa série de outras dependências. Sim, em toda a cadeia de produção. Uhum. A mesma coisa, quer dizer, estou de acordo com aquilo que o João acabou de dizer, a mesma coisa também se pode dizer em relação à inteligência artificial, que é um dos grandes temas que também foi focado no discurso, mas aí a União Europeia mais uma vez chega tarde ao baile, não é? Porque os chineses já têm vários instrumentos, vários produtos lançados. Os americanos também o fizeram no último ano e meio, 2 anos, e portanto mais uma vez a União Europeia chega tarde. E estaremos, como o João disse, ou seja, a subestimar a capacidade tecnológica chinesa, porque há um outro exemplo. Recentemente, apesar das restrições à importação de microchips, eles acabaram por desenvolver um novo telemóvel com um processador extremamente mais rápido e que acabou por surpreender eu acho que ninguém subestima a capacidade de inovação chinesa. Ou seja, havia aquela ideia de que os outros países desenvolviam a tecnologia e que eles acabavam por copiá-la. Sim, era a ideia da China como fábrica do mundo, como montadora, etc. Quer dizer, mas isso já está ultrapassado, pelo menos há uma década, 2 décadas já está ultrapassado. Portanto, a China tem feito, de facto, avanços significativos na inovação. Mas eu salientava, e o João falou da defesa chinesa, que nega, enfim,
nega estas coisas e diz que na realidade os custos de produção são mais baixos, etc. Isso pode ser verdade e crescentemente não é, quer dizer, uma das coisas que se tem verificado é o aumento significativo da mão de obra na China, mas quando a gente fala em distorcer o mercado e os apoios, não estamos só a falar de apoios diretos. Entre outras coisas, a China concede, por exemplo, empréstimos, financiamentos abaixo do valor de mercado às empresas, incluindo a BMW, não é? Proporciona, por exemplo, terrenos para a construção de fábricas a custo zero, no que diz... Quer dizer, há um conjunto de medidas que não são medidas diretas de apoio, mas contribuem para que esses custos sejam menores e, portanto, as empresas chinesas, quando vêm para os mercados internacionais, de facto, colocam um produto bom e muitas vezes mais barato. O caso mais evidente nos últimos anos tem sido a Huawei, não é? Agora, isto é recorrentemente discutido no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Uma das coisas que pode acontecer é que esta investigação possa conduzir também uma queixa na Organização Mundial do Comércio, se bem que hoje em dia a Organização Mundial do Comércio tem muitas dificuldades em resolver estes problemas, quer dizer, a instituição... coisa um bocado técnica e complicada, mas a instituição em larga medida deixou de funcionar. Ou seja, qual é aqui o problema que diz respeito aos carros elétricos, à inteligência artificial, etc. É que, crescentemente, tanto na China como nos Estados Unidos, nós estamos a assistir à criação de blocos de medidas proteccionistas, de mercados crescentemente fechados, que se fecham até muitas vezes por standards técnicos, não é? A gente exclui os concorrentes através de standards técnicos, não é preciso tarifas, não é preciso cotas, nada, é simplesmente dizer que um produto qualquer tem de obedecer a estas regras, sendo que os únicos produtos que obedecem a essas regras são os nossos e não os chineses ou os americanos. Muito simples. Mas este é o problema da União Europeia, quer dizer, a União Europeia tem seguido uma política, sobretudo depois de 1900 e depois do colapso da União Soviética, uma política que a deixou muito vulnerável a estas cadeias de produção internacionais. Quer dizer, talvez o exemplo aqui mais evidente é a energia oriunda da Rússia. E, portanto, o desafio que se coloca à União Europeia para assegurar essa tal autonomia é como criar uma economia europeia menos vulnerável, porque nunca se pode ser inteiramente invulnerável, mas menos vulnerável a essas disrupções internacionais e essas vulnerabilidades internacionais. E isso é difícil, porque um dos problemas é que nós não temos recursos naturais relevantes na Europa. Daí também esta abordagem à África. Não é por acaso que a União Europeia agora quer um novo engagement com a África e que estão muitos dos recursos que são necessários. E um outro aspecto, para além, que também tem a ver, que nós vimos com a guerra na Ucrânia, a necessidade depois de alterar as cadeias de fornecimento, mas neste discurso, von der Leyen, como se esperava, manteve e reafirmou o apoio à Ucrânia. Sim, foi um dos aspectos do discurso, mas antes de referir isso, a União Europeia, o Vasco tem razão no que diz em relação a esta formação de diversos blocos, mas a União Europeia é um bloco com peso, como se viu recentemente pelo facto de fabricantes norte-americanos de telemóveis e de iPhones terem de aceitar o padrão europeu de carregador único. É um bloco de consumo com peso. Por exemplo, e também se tem atrasos a nível da investigação na área da inteligência artificial, tem avanços em relação a propostas e regulamentação sobre aplicações da inteligência artificial que já estão em uso. Mas, revertendo para o discurso de von der Leyen, é preciso ver, este é um discurso de balanço,
da sua comissão. Uma comissão que é preciso lembrar que ela começa logo por ser presidente da Comissão com um pecado original. Em vez de resultar daquela eleição que estava prevista a nível do Parlamento Europeu, acabou por, dado que não havia acordo sobre o candidato, por Angela Merkel ter imposto num acordo com Macron a sua mais que medíocre Ministro da Defesa, e ela acabou então à frente da Comissão, o que vai sempre a gerar depois uma muito má relação, que teve também elementos pessoais que agora não vêm para o caso, com o presidente do Conselho. Ou seja, porque muito do trabalho da Comissão foi delegado também, por sua vez, nos governos nacionais, e isso degradou a imagem e a capacidade de manobra do presidente do Conselho, que deve congregar e hierarquizar as prioridades desses governos, e causou alguns problemas. Mas a Comissão apanhou das maiores crises possíveis. Apanhou primeiro a pandemia de Covid e depois apanhou a guerra na Ucrânia. Conseguiu fechar, nós já temos tendência a esquecer isso, o acordo com a Grã-Bretanha em relação ao Brexit. Estes elementos levam a que, ao fim e ao cabo, esta Comissão tenha conseguido mais do que aquilo que seria de esperar à partida, e que agora, nisto que é o discurso de despedida, pouco tenha para apresentar do que a ideia de que estes projetos que estão em curso têm todos capacidade para andar, quando todos eles estão dependentes da questão da guerra. Porque se esta ideia de apoio a longo prazo à Ucrânia tem uma faceta de apoio humanitário, de apoio financeiro, há também uma parte de indústria de defesa em que a Europa claudica porque a capacidade de cooperação das principais indústrias militares da União Europeia não faz jus àquilo que poderia revelar-se. Aquilo que é projeto de aviões de caça, em que devia haver uma cooperação, ou que está prevista uma cooperação entre a indústria francesa e a indústria alemã, eventualmente com suecos, eventualmente com italianos, não avança. Está sempre bloqueada por uma razão ou outra. Aquilo que é o descobrimento tardio, mas isso aconteceu por parte de todos os envolvidos no conflito ucraniano, de que as indústrias de defesa não têm capacidade atual para guerras prolongadas, sobretudo naquilo que é a produção de artilharia e munição, sobretudo munição de artilharia. Portanto, estes bloqueios, há um reconhecimento por parte da Angela Merkel destes bloqueios, pois com a ideia de que um alargamento é sempre um alargamento possível, e que o alargamento é, sobretudo, a solução para aquilo que é o problema da guerra, porque isso será uma daquelas garantias de segurança que permitirá a independência da Ucrânia. De facto, não é nada assim, tudo isso é muito complicado, e basta dizer que até ao final deste mês nós temos mais um ultimato em cima da mesa, deste lado da parte de Varsóvia, em que exige que seja mantida a restrição às importações de cereais ucranianos para a defesa do seu mercado interno e do papel que ele tem na própria União Europeia. Portanto, este discurso foi um discurso de balanço do trabalho da Comissão, partindo de um pressuposto que é um pressuposto muito vago e incerto, de que todos os projetos em andamento chegarão a bom termo, e que está totalmente dependente daquilo que fossem os novos desequilíbrios, que serão revelados naturalmente com as sucessivas eleições legislativas, que estão a marcar alguma cadência, sobretudo no centro e no leste, de viragem à direita, e aquilo que serão as eleições europeias. E, sobretudo, se Macron consegue ou não manter alguma coisa de pé dos seus programas de reformas sistematicamente falhados e adiados em França, e se a Alemanha consegue evitar afundar-se ainda mais na recessão, arrastando consigo os demais parceiros, e, sobretudo, se consegue pôr termo àquilo que é o ascenso cada vez mais problemático da extrema-direita no país. É preciso lembrar que dos 5 estados da antiga RDA que foram integrados na nova Alemanha unificada, o partido de extrema-direita... O AfD está a subir muito nas sondagens. Tem a maioria. Tem a maioria.
E está a subir a nível também nacional, e vamos falar dessas eleições europeias no leste, sobretudo das da Polónia, nas próximas semanas. Mudando de assunto, há 50 anos, a 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet tomava o poder no Chile. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Pinochet morreu em 2006 sem nunca ter sido condenado pelos seus crimes. Este é um trauma que ainda persiste? Persiste não só o trauma de Pinochet, mas também o trauma da Allende. Eu lembro-me quando era muito novo, mas quando ocorreu o golpe de Estado em Portugal em 74 e sobretudo no verão quente de 75, ouvia-se muito esta ideia que Portugal não será outro Chile, não é? E até as músicas, o Venceremos e a Unidade, aquelas canções todas, eram canções chilenas. Portanto, o Chile, o que aconteceu no golpe de Estado no Chile teve um impacto muito grande no imaginário, sobretudo nos anos 70, na imaginário da esquerda, não só latino-americana, mas no resto do mundo. Mas há outra coisa que teve um grande impacto no imaginário também da esquerda, mas também da direita, que foram as políticas seguidas por Pinochet, quer dizer, a liberalização, muito influenciado pelo Milton Friedman e a Escola de Chicago, que deu, de uma forma geral, sortiu um efeito muito positivo no Chile. E, portanto, a herança de Pinochet é uma herança mista. Sempre foi uma herança mista, porque isto é uma daquelas questões que hoje são muitas vezes apresentadas a preto e branco. A verdade histórica é um bocadinho mais complexa, porque Allende não era propriamente, quer dizer, foi eleito democraticamente, isso é verdade, mas foi eleito com uma pluralidade, não teve 50% dos votos, e depois fez uma coisa terrível, trouxe as Forças Armadas para a governação. Chile era um dos raros países americanos, latino-americanos, aliás o único, que não tinha uma tradição de intervenção militar na política. E Allende trouxe as Forças Armadas para a política, politizou as Forças Armadas. Isso foi uma das razões que levou depois a hierarquia militar, nomeadamente a junta, e Pinochet era um dos elementos da junta, a derrubar o governo. Mas também havia outras razões para derrubar o governo. Quer dizer, o país economicamente era um caos, em larga medida resultante na nacionalização do cobre. O país estava a ser fustigado por greves permanentes, que havia uma grande instabilidade. Portanto, a narrativa de que havia um bom Allende que foi derrubado pelo mau Pinochet com o apoio da CIA, quer dizer, as coisas são um bocado mais complexas. Seja como for, houve de facto o golpe de Estado e a ditadura chilena não foi das mais simpáticas. Também não foi das piores em termos de perseguição e de mortes. Quer dizer, aí provavelmente a ditadura argentina foi muito mais sanguinária. Mas de qualquer forma a ditadura foi obviamente repressiva. Mas ao contrário de outras ditaduras, como foi a da Argentina, que levou o país para um impasse, a ditadura chilena estabilizou a economia do país e criou as bases para o crescimento. Quer dizer, aqui não é uma questão de julgar em termos morais o que aconteceu, é simplesmente registar as coisas. E, portanto, por essas razões, e há uma outra razão que é preciso também não esquecer que Pinochet abandonou voluntariamente o poder. Quer dizer, houve um referendo. Um referendo que o impediu de continuar com o poder como presidente civil, não é? O impediu de continuar num quadro democrático, não o impedia de regressar outra vez à repressão, não é? Mas percebeu que não tinha condições políticas e de facto abandonou o poder. Mas quando abandona o poder, há um acordo entre as Forças Armadas e os partidos políticos, e o acordo basicamente é
os civis podem ter o poder, mas não vão levar a julgamento os responsáveis militares por aquilo que fizeram no passado. Portanto, isto é uma política de esquecimento, não é? A certa altura no Chile decide-se que, afinal de contas, é necessário, e sobretudo a oposição, a esquerda, o Partido Socialista chileno, que era necessário levar Pinochet a julgamento. E isso criou novas clivagens. Hoje, o que é que se verifica no Chile? Que, para uma grande parte da direita e para uma grande parte do eleitorado, aliás, como se viu no último referendo sobre a Constituição, a herança de Pinochet tem esta dimensão repressiva, não democrática, mas a herança não é totalmente má, quer dizer, há aspectos positivos nessa herança. Portanto, o que se verificou nos últimos 50 anos, eu acho, é que esta narrativa que havia nos anos 70, não é? De Allende, Pinochet, etc., isso mudou muito. Hoje as coisas, eu acho que as opiniões refletem mais a realidade e a ambiguidade dos acontecimentos. Esta divisão verifica-se ainda hoje e o atual presidente do Chile, o Gabriel Boric, de esquerda, participou pela primeira vez, é a primeira vez que um presidente no exercício do cargo participa na marcha em memória das vítimas. E isso é um sinal desta divisão que ainda subsiste. Aliás, há um terço da população que diz que o golpe de Pinochet os libertou do marxismo. Claro. Há uma visão dicotómica sobre o golpe, porque o golpe marcou o fim de uma tradição civilista que vinha da década de 1930 no Chile, ao contrário de grande número de repúblicas sul-americanas. Nós temos de ver que há uma... Mas antes disso, só uma coisa que tem a ver com um número, que é 28 milhões de dólares. É que a figura de Pinochet sofreu também um grande abalo, sobretudo à extrema-direita e na direita, quando se veio a descobrir, depois da sua morte, de que ele e sua excelentíssima esposa eram detentores de uma pequena fortuna de 28 milhões de dólares, o que comprova que havia um elemento de rapina muito associado à ditadura militar. E esta ditadura militar tem que se inscrever também numa lógica de contenção daquilo que era considerado por parte da potência dominante no continente como aquilo que seria a ameaça comunista, ou seja, uma doutrina que é elaborada nos Estados Unidos a partir da década de 50 e que teve a sua primeira concretização no apoio e na participação direta dos Estados Unidos no golpe militar contra o governo de Jacob Arbenz na Guatemala em 1954. De seguida, os Estados Unidos ou participam diretamente ou dão apoio posterior a golpistas de direita e de extrema-direita numa série de países. Por outro lado, há uma tradição também de golpe à esquerda. Temos desde os que resultam de simples golpe militar, como aconteceu em 1968 no Peru, com Vázquez Alvarado, que tentou também propagandear uma terceira via entre capitalismo e socialismo, e há a marca da Revolução Cubana desde o início dos anos 60. Há necessariamente uma ideia de uma compita entre aquilo que é o interesse do comunismo representado pela União Soviética com o seu apoio em Cuba e aquilo, por outro lado, que é a pressão dos Estados Unidos para evitar essa expansão. Atenção que hoje em dia, a posterior, é fácil ver que a capacidade de projeção da União Soviética era diminuta e não foi efetiva na maior parte dos países sul-americanos, mas não era essa a ideia que era prevalecente à época, porque a retórica da Revolução Cubana, do foquismo e do guevarismo era uma retórica
omnipresente, e foi uma das razões da radicalização à esquerda no Chile, sobretudo com os elementos do Partido Socialista de Allende, que formavam parte da coligação governamental da Unidade Popular, e do movimento de esquerda revolucionário fora desta coligação governamental, mas que levaram a um tal processo de radicalização que teve depois o seu contraponto num violentíssimo golpe liderado pelas chefias e por todas as chefias dos ramos das Forças Armadas. Há aqui ainda outro problema, é que as reformas que o Governo de Unidade Popular tentava apresentar em relação ao seu programa, numa fase inicial, não tinham um caráter tão radical como depois se veio a fantasiar, quer à esquerda, quer à direita. A nacionalização da indústria de copos, que era até então um monopólio de uma empresa norte-americana sediada no estado de Utah, foi algo que era já defendido pela democracia cristã chilena e cuja votação no Congresso foi apoiada pela democracia cristã chilena. Já outro tipo de nacionalizações foram contestadas pela democracia cristã e então aí sim, aí entrou-se num processo em que Salvador Allende, como homem experiente com longa carreira política desde a década de 40, com grande experiência no Sedado de Santiago do Chile, falhou sistematicamente o tipo de compromissos que tentava acordar com a democracia cristã e outros, por outro lado, que tinha de fazer para manter a sua coligação governamental viva e para conter aquilo que era um movimento de radicalização por parte do movimento de esquerda revolucionária do MIR. Por exemplo, no caso da reforma agrária, numa primeira fase não houve contestação por parte da direita em relação àquilo que foi a expropriação e com pagamento de indemnização posterior de grandes latifúndios que existiam no Chile. A coisa degradou-se e começou a descarrilar num sentido de confronto muito acentuado, não só nas zonas de populações indígenas mais a sul no país, mas sobretudo a partir do momento em que o tipo de ocupação entrou naquilo a que se designa, e se vê designar, por exemplo, também em Portugal, em 1905, como ocupações selvagens. E a mesma coisa sucedeu a nível das privatizações que foram sucedendo em cadeia. Enquanto em Portugal, por exemplo, nós tivemos aquelas nacionalizações de empresas que decorreram naturalmente porque eram os bancos que controlavam desde jornais, empresas fora da área financeira. No Chile tivemos situações de nacionalização direta por parte do governo de empresas sem atuação junto do setor financeiro. Isso criou uma grande crispação para com a direita e isto levou a este golpe que entrou no imaginário das esquerdas por duas razões. Uma, primeiro, porque o que é que falhou? Porque havia a ideia de que era possível uma via parlamentar para a construção de uma sociedade socialista. Esta esquerda, atenção, estamos a falar de esquerda latino-americana e de esquerda nos países da Europa Ocidental, ignorava completamente que na Índia já há bastante tempo que partidos comunistas governavam dois estados, e não eram dois estados quaisquer, era o estado de Bengala e era o estado de Kerala, na costa ocidental, por via de eleição parlamentar. No caso do Chile, o projeto falhou por que razão? Foi a grande dúvida da União Europeia, nos países da Europa Ocidental e que, por exemplo, foi um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento daquilo que se chamou o eurocomunismo, ou seja, a perspectiva que foi desenvolvida sobretudo junto dos comunistas franceses, um pouco dos comunistas espanhóis e italianos, de que havia a possibilidade de, num consenso com forças do centro,
centro, com os diversos estratos da média burguesia, de pequena burguesia, chegar a uma forma de construir uma sociedade socialista sem cair em termos ditatoriais, como era o exemplo que tinham presente, quer da Rússia, União Soviética, quer da China comunista. E depois houve à direita uma certa estupefação, não só pela brutalidade inesperada, quer para a própria direita chilena e para os próprios círculos centristas, da repressão desencadeada pelas Forças Armadas, que foi apenas um sinal de outras repressões que vieram a ocorrer no continente. No final da década de 60, praticamente todo o chamado Cone Sul estava sob ditaduras militares que cooperavam entre si. E o facto de não terem enverdado pela estatização. Habitualmente, os governos saídos de golpes militares não alteravam significativamente as estruturas de poder económico, bem pelo contrário. No caso do Chile, tudo foi privatizado, com exceção da indústria de cobre, que manteve-se nacionalizada para proventos das Forças Armadas e para o saco dos 28 milhões futuros de Pinochet, como aquilo que é a linha seguida de liberalização generalizada desencadeada pelos chamados Chicago Boys, que teve alguns precalços no início dos anos 80, mas ligados sobretudo à má política monetária, a moeda estava sobrevalorizada, que criou uma outra forma de desenvolvimento que abriu os olhos a gente à direita e também à esquerda na América Latina. Tudo muito diferente daquilo que aconteceu em termos de selvageria e inépcia total no caso da Argentina, diferente do que aconteceu nas Bolívias, nos Uruguais, nos Paraguaios e em certa medida no Brasil também. Querias acrescentar alguma coisa? Sim, quer dizer, esta repressão toda militar, este ciclo de intervenção militar, quer dizer, não surge no vazio, não é? E aqui o dado importante é a promoção de revoluções, de guerrilhas por parte do governo cubano. Foi isso que aconteceu ao longo dos anos 60, inclusivamente com o próprio Guevara, que morre na Bolívia, como é sabido. E também o terrorismo urbano, os Montoneros, os Tupamaros, essa gente toda, a Dilma Rousseff. Quer dizer, portanto, o contexto na altura, pelo menos visto da parte militar, é que se tratava de uma guerra civil, quer dizer, de uma guerra civilizacional, a bem dizer, e isso explica este grau de repressão. Uma outra coisa que eu aqui discordo com o João... Desculpa, só uma coisa, aliás, esta ideia civilizacional da guerra começou por ser desenvolvida sobretudo no Brasil, não é? Sim, na escola de guerra do Brasil. Mas há outra coisa sobre os militares, quer dizer, eu julgo que não teria havido um golpe de Estado no Chile se Allende não tivesse trazido a hierarquia militar para o poder. Quer dizer, Allende vai buscar e nomeia como chefe de gabinete um militar muito conhecido e, em larga medida, provoca essas clivagens ou acentua essas clivagens dentro das forças militares, das Forças Armadas. Há um livro muito conhecido do Arturo Valenzuela sobre o processo do colapso do regime democrático no Chile, em que justamente foca isto, é uma coisa, não tenho tempo para explicitar, mas esse parece-me ser um dado muito importante, quer dizer, aquela politização das Forças Armadas, se a Allende não tivesse feito isso. E porquê é que fez isso? Por uma razão muito simples, começou a ver a revolução que ele desencadeia de uma forma até irresponsável, através da retórica da ida de Fidel Castro a Chile, e vê que essa revolução que é desencadeada ultrapassa em larga medida, quer dizer, Allende não era o mais radical, o Partido Socialista, sendo certo que o Partido Socialista chileno era um partido bastante radical, marxista, não é? Portanto, não era o PS português ou o PS francês. Mas de qualquer forma... Moderados eram os comunistas de Corvalhar. Eram mais... Não, os comunistas...
Era um elemento de moderação no governo da Unidade Popular. Luís Corvalán eram mais moderados, mas os verdadeiros malucos eram o MIR, não é? Este movimento de esquerda revolucionária. Nós podemos chamar malucos, atenção. Não, podes chamar maluco, eu posso chamar maluco. Podes dizer que tiveram um tipo de quiser. atuação de extrema radicalização nas ruas com apelos à violência, que aliás, e estavas a referir, concordo Isso contigo, que levou a trazer os militares para o governo. Pronto, são radicais. São malucos. Mas de qualquer forma, quer dizer, acho que vamos estar aqui daqui a... Nós não, mas daqui a 50 anos ainda se vai discutir o Chile, porque de facto este golpe e tudo aquilo que representou e as narrativas que foram construídas, que depois de facto tiveram esta repercussão na Europa, sobretudo no eurocomunismo, coisa que o Dr. Cunhal, aliás, sempre rejeitou, foi esta imagem do Chile, este imaginário sobre o Chile foi muito importante em Portugal durante o processo de transição. E hoje em dia já começa a haver uma espécie de saudosismo também no Chile em relação a este período, mas não vamos ter tempo de falar, portanto vamos ter que passar às sugestões para esta semana de uma forma mais ou menos falando em saudosismo, por acaso, olha, isso trouxe aqui um livro que se chama Goodbye Eastern Europe, Adeus Europa Oriental, cujo subtítulo é uma história íntima de uma terra dividida. O livro é muito interessante porque é um livro no fundo, de um jornalista. E eu acho que muitas vezes os jornalistas têm uma perspectiva que é muito mais interessante do que aquelas coisas chatas, secas dos académicos. Este livro, de facto, é muito interessante porque é tipo um lamento, expressa uma certa nostalgia porque pela Europa, pelo aquilo que tradicionalmente nós chamávamos, hoje falamos em Europa Central, mas era a Europa de Leste. E o que distinguia essa parte da Europa da parte ocidental da Europa, a mistura de pessoas, o desenvolvimento tardio, os extremismos políticos, não é? Porque tanto o fascismo como o comunismo surgem nesta região por razões diferentes e, portanto, a tese do autor, de uma forma muito simples, é que essa Europa acabou. Eu não tenho tanta certeza que acabou, mas é um livro muito interessante porque junta e obriga-nos a olhar para aquilo que está a acontecer hoje em muitos destes países da Europa Central através desta ótica histórica muito interessante. O livro é, desse ponto de vista, bastante interessante. João, de uma forma rápida. É este diálogo entre Pinochet e a Margaret Thatcher. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? É uma das fantasias do Conte, o último filme de Pablo Larraín, que foi estreado no Festival de Veneza e é aquilo que ele define como um filme gótico de terror sobre o vampiro Pinochet, que ao fim de 250 anos quer morrer, agora que a sua honra foi posta em causa por causa dos 28 milhões de dólares que roubou e que ele está sempre a discutir com a sua contabilista francesa por quem se apaixona, e o filme depois nunca mais acaba. É importante porque isto revela, para além daquilo que seja a qualidade artística dos filmes de Pablo Larraín, que é sempre elevada. Basta lembrar um dos filmes que o tornou célebre, o Não, sobre o referendo de 1998, depois o Clube, sobre os crimes horrorosos dos padres pedófilos no Chile escondidos pela Igreja, ou até por biografias como aquela que fez sobre Jacqueline Kennedy, Jacqueline Onassis, em 2016. Ele volta aqui ao tema de Pinochet, a maneira como se pode ainda pensar a imagem de Pinochet, neste caso através desta ideia de o monstro, o vampiro que quer limpar a sua honra. Matar está bem, porque isso está na honra dos militares. Agora, roubar é o que não consegue admitir.
Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, com uma capa que ajudará certamente pais e alunos a preparar o novo ano letivo, em que 9 estudantes universitários e do secundário explicam quais são os seus truques para conseguir obter notas de 20 valores ao longo do ano. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da Sábado e em todas as plataformas de podcasts e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.